Esse ano, o nosso tema na igreja é crescendo no Espírito. Agora, veja só, segundo a palavra de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós nascemos de novo, segundo Jesus, ele disse isso lá no último dia em que ele foi orar com seus discípulos, e aí veio Judas e deu aquele beijo horroroso nele, né, de traição. Enquanto ele orava lá no Getsemane, ele levou 3 dos seus melhores amigos, Pedro, Tiago e João. E ele disse, vamos orar aqui, gente. E ele, então, começou a orar. E quando ele vem ver os seus amigos, eles estavam dormindo. Eles estavam dormindo e Jesus disse, se não puderam orar nem uma hora comigo, vigiai e orai. Porque na verdade, veja o que Jesus diz, é a palavra de Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então veja bem, quando você nasceu de novo, isto é, quando você recebeu Jesus, a vida de Jesus no seu espírito, você ficou espiritualmente pronto. O espírito está pronto. Agora tem um negócio. O seu espírito, ele se manifesta através da sua alma. E a sua alma se manifesta através do seu corpo. Sua boca, seus gestos, suas palavras, seu olhar, sua linguagem corporal. É assim que a sua alma se manifesta, pelo seu corpo. Agora veja bem, para que o espírito possa controlar o seu corpo, ele tem que passar pela alma. Então, para você crescer no espírito, você tem que crescer na tua alma. Porque isso é corpo, alma e espírito. O espírito está pronto, mas a alma é fraca. Ok? A carne é fraca. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. A unidade que tem que haver na alma. Porque nós já somos um no Espírito. Quando você nasceu de novo, você se tornou parte do corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo, pelo novo nascimento. Você saiu das trevas, foi para a luz. Você saiu do reino do maligno, foi para o reino de Deus. Foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é participante do mesmo Espírito. Há um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Então, a unidade no Espírito já está completa. Mas essa unidade no Espírito, para ela se manifestar, ela tem que passar pela alma. Então, nós temos que ter uma unidade chamada unidade da alma. E até essa semana, eu não tinha me tocado que um texto que eu cito muito, falo muito, gosto muito, amo esse texto, ele falava exatamente disso. E quando eu estava orando e dizendo, Senhor, qual é a tua palavra para a igreja? Qual é a tua palavra para a igreja? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não prego qualquer palavra. Se o Senhor não me der uma palavra, eu não prego. Eu ligo para alguém e falo, você não pode pregar hoje? Tem alguma palavra aí? Sabe, porque não tem a ver com o que eu penso, tem a ver com o que Deus pensa. Agora, como é que eu vou saber o que Deus pensa sobre cada um de vocês? É só Deus. Então melhor é eu me submeter a Ele e dizer, Senhor, o que o Senhor quer falar? E vou dizer, eu nunca fui decepcionado. Sempre que eu pergunto, Ele responde. Está escrito na Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Às vezes eu começo na segunda-feira, sabe, logo na segunda-feira eu começo. E às vezes a coisa não vem, e está enrolado. E eu sei que o problema não está em Deus, gente, nunca está em Deus. Então onde é que está o problema? Em mim? Aí eu vou orar, e aí eu vou quebrantar meu coração, aí eu vou chorar perante o Senhor, aí eu vou buscar Ele, depender dEle, aí eu vou renovar meus votos com o Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu nessa semana. Cheguei até na sexta-feira, nada. E eu orando, e aí no sábado de manhã eu falei, Senhor, eu estou surdo, porque o Senhor está falando, o problema não é o Senhor, sou eu, é o meu ouvido. Senhor, eu não estou vendo, abre meus olhos para ver. E aí eu comecei a ler aqui Filipenses e de repente, pum! Eu falei, assim é que é, Senhor. É por isso que eu amo. É por isso que eu amo ser pastor, porque o Senhor sempre responde
Amém? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 16, a unidade da alma. Para você crescer no espírito, você não pode andar, você não pode ser espiritualmente maduro, se você não for espiritualmente maduro nos relacionamentos. E os relacionamentos com os irmãos e com o Senhor dependem da sua alma. Você está lembrado de Jesus no Getsemane, aquele mesmo texto que eu citei? Ele foi orar e disse assim: a minha alma está triste, profundamente triste, até a morte. Sabe o que isso quer dizer? Ele disse para Deus: Senhor, a minha alma entrou numa depressão. Só de pensar no pecado que vai cair sobre mim, o pecado do mundo todo, eu caí numa depressão, Senhor. Minha alma está profundamente triste até a morte. Chegou a suar como gotas de sangue. Seus vasos se romperam. Seu sangue, suou sangue. Então veja, se assim era com Jesus, imagine você e eu. Imagine você e eu. E o que Jesus estava procurando no jardim do Getsemane? Levou 3 pessoas. Para quê? Para relacionamento. Relacionamento de suporte. Relacionamento de apoio. Relacionamento de identificação. Mas o pessoalzinho não conseguiu. Porque a alma deles, enquanto Jesus suava gotas como de sangue, eles dormiam. Eles dormiram. Então, estava no outro nível. Irmãos, Deus quer levar você em outro nível, a sua alma. A sua alma. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, a sua alma é fraca. Veja o que a gente diz na introdução. Bota a introdução para a gente, por favor. Primeiro versículo, primeiro texto aí. Slide 1. Esse é aí. Veja como é que fica a introdução do texto. Esses são os primeiros versículos. É o versículo 1 dizendo. Volta lá naquele outro texto, por favor, na introdução. Aí, vamos ler todos juntos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Veja o que é que Jesus está dizendo aí. Veja o que Jesus está dizendo. Ele está falando da alma. Ele está falando de comunhão no Espírito, mas ele está falando de afetos. O que é afeto? Afeto é uma coisa da sua alma. Ok? Ele fala do Espírito e fala da alma. Então ele está dizendo, completai a minha alegria. E o que é que ia completar a alegria de Paulo? O que é que vai completar a sua alegria? Porque completar a alegria de Paulo é quando ele estivesse no nível que a palavra de Deus queria que ele estivesse. Então a alegria dele seria completa, mas não só dele, a deles também. A primeira coisa que completaria a alegria dele é a unidade da alma, que é produzida pelo Espírito. Próximo slide. A unidade da alma é produzida pelo Espírito. Veja, irmãos, qual é o nosso problema na vida cristã? É que o Espírito quer conduzir a nossa alma. Mas eu tenho uma notícia para você. Nossa alma é empedernida, é dura, é indisciplinada, é desobediente. Ela quer ficar no centro, ela quer ser o centro, ela quer que tudo gire em torno dela. Ela quer andar do jeito que ela gostaria de andar, ela quer satisfazer a si mesmo. Então, a unidade da alma tem que ser produzida pelo Espírito. Mas quando o Espírito se manifestar, a alma bloqueia. Gente, o teu Espírito só pode se manifestar pela sua alma. Ou ele pode se manifestar diretamente, mas aí a sua alma não vai saber nada. Por exemplo, se você ler 1 Coríntios capítulo 14, sobre o dom de línguas, eu falo línguas, e tem alguns irmãos aí que falam um dom chamado dom de línguas, que está lá em Coríntios. A Bíblia diz que quando a gente ora em outras línguas, a gente ora de fato, mas a nossa mente fica infrutífera, porque o nosso espírito
fala direto com o Espírito de Deus sem passar pela nossa mente. Então Paulo diz, que fazer então? E ele mesmo responde a pergunta. Ele diz, vou orar com o meu espírito. Claro, porque a Bíblia diz, a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Vou orar com o meu espírito, mas também orarei com a minha alma. Vou cantar com o meu espírito, mas também cantarei com a minha alma. Então, o Espírito quer se manifestar, mas para ele se manifestar nos relacionamentos, ele precisa se manifestar através da sua alma. Entenderam? Nós estamos num tempo, se você já nasceu de novo, se você é nova criatura, se Jesus vive em você, se você tem a vida de Jesus no teu espírito, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje você vive um período que a Bíblia chama santificação, que é o período do trabalho de Deus na sua alma. E segundo a palavra de Deus, isso vai terminar quando ou você morrer e foi transferido para a glória, né, se ter a sua grande transferência, a sua grande promoção, ou se Jesus voltar e você for arrebatado. Até lá você está num processo. Porque o novo nascimento é um ato, mas a santificação é um processo que dura a sua vida toda. E mais, custa tudo o que você tem. Que dará o homem em troca da sua alma? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia. Aquele que quiser salvar a sua alma, perdê-la. Aquele que perder a vida por amor a mim, achá-la. Mateus 16, versículo 24 em diante. Entenderam? Então essa unidade da alma é quando eu começo a andar pelo Espírito, não se mover pela carne. Irmãos, tem dois tipos de cristãos. Tem o cristão que é cristão, nasceu de novo, tem lá o Espírito Santo, a vida de Jesus no seu espírito, mas na hora de andar, quem governa é a alma. Ele não pergunta, Senhor, eu devo fazer isso? Ele não faz o que Davi fazia. Davi ia sair para uma guerra, ele dizia, vou por aqui, Senhor. E o Senhor dizia, não, vai para lá. E aí o Senhor, ele ganhava as vitórias, porque andava pelo Espírito. Ele era cheio do Espírito Santo. E claro, ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você não peque mais, mas quer dizer que o Espírito Santo conduz a tua alma. Amém? Então, a unidade da alma é produzida pelo Espírito. Irmão, nós temos que ter uma unidade. Veja lá, a unidade da alma tem que ter o mesmo. Primeira coisa, padrão de pensamento. Capítulo 2, versículo 2, a segunda parte. Veja o que diz. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. O que é pensamento? Sua alma. Pensamento é um atributo da sua alma. Consciência, comunhão, adoração, essas três coisas, consciência, comunhão, adoração, é do teu espírito. São características do teu espírito. Sua alma é, veja aí, pensamentos, seus pensamentos. É as suas decisões, é o seu intelecto, são os seus sentimentos, isso é sua alma. Então ele diz, vamos pensar a mesma coisa. Agora, irmãos, como pensar a mesma coisa? Só tem um jeito. Se todo mundo pensar como Jesus pensa. Se todo mundo pensar pelo Espírito Santo. Você sabia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um não vai para a direita e outro para a esquerda? Não, eles têm o mesmo pensamento. Deixa eu te contar uma coisa. Você nunca pensou nisso, talvez. Mas você sabia que Deus é Espírito. Mas você sabia que a Bíblia ensina que Deus é uma pessoa? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia ensina que o Pai não é o Filho. O Filho morreu na cruz, o Pai nunca morreu. Nem o Espírito Santo. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas e um só Deus. Pessoas. Se Deus é um ser pessoal, Ele tem aquilo que nós temos. Deus tem raciocínio, tem vontade, todas as coisas que você temos na nossa alma, Deus tem. Então, olha só, o Espírito Santo pode produzir em seu espírito e moldar a sua alma para ter o mesmo pensamento. Como é que nós vamos andar juntos? Como andarão dois juntos se não houver acordo?
Então as divisões, as dissensões, as facções só vêm quando há divisão de alma. E as nossas almas estão todas divididas, porque cada uma quer o seu próprio business, sua própria vontade, sua própria coisa. Então precisamos ter o mesmo padrão de pensamento, pensar nas mesmas coisas, pensar conforme os padrões da Bíblia. Nós temos isso aqui, irmãos. Isso aqui são os nossos padrões de pensamentos. É assim que nós vamos pensar. Segunda coisa, deixar o amor fluir pela nossa alma. Veja só, ele começa dizendo, que tenhais o mesmo pensamento, sejais unidos de alma. Veja só, você deixa o amor fluir pela sua alma, você fica unido de alma. Ok? Quando você deixa o amor fluir pela sua alma, o que acontece? Você vai entender o seu irmão. Sabe, todo desentendimento, todo problema é causado pela nossa alma. Porque a nossa alma, às vezes, ela só ouve o que convém. Gente, eu que falo para vocês. Vocês querem saber? Deus queria muito me transformar. Aí Ele me chamou para ser pastor. A coisa mais difícil, irmãos, é ser pastor. Porque você é desentendido de todo mundo e você tem que entender todo mundo. Às vezes você diz uma coisa, mas a pessoa está pensando lá na cabeça dela. Ela pegou aquilo que você disse e ela interpretou do jeito que ela estava pensando. E ela acabou entendendo uma coisa que você nunca disse. Esse é um dos maiores problemas dos relacionamentos. Sabe? Acaba entendendo uma coisa que você nunca disse. Porque a sua cabeça já estava com a interpretação pronta. Entendeu? Você não pegou o que a pessoa queria dizer. Então, tem que fluir. Nós temos que ser unidos na nossa alma. O amor tem que fluir pela nossa alma. E sabe? Quando houver amor, aí sim. O amor de Deus, o amor ágape, ele não vai ser centralizado em mim. Eu vou ficar pensando, opa, peraí. O que é que a Rúbia está querendo dizer? Peraí, a Rúbia disse isso, mas o que significa? Rúbia, o que era mesmo que você queria dizer com isso? Explica mais um pouquinho. Chama-se amor. Porque o que é o amor? O amor é gentil. Entendeu? O amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Mas às vezes a gente ouve uma palavra e diz, está falando mal de mim. E nem estava. Entendeu? Então, tem que fluir pela nossa alma. Temos que ser unidos de alma. Mesmo sentimento. Amém? Pensar da mesma maneira. Aí você diz, mas pastor, como é que nós vamos pensar da mesma maneira? Aí nós não vamos ser tudo robozinho? Nunca. Pensar da mesma maneira quer dizer ter os mesmos padrões de pensamento. Quer ver um padrão de pensamento? Eu tenho que preferir o meu irmão em lugar de mim. Primeiro ele, depois eu. Isso se chama amor incondicional. Amor ágape. Agora você vai dizer, não, então pastor, então a gente não pode corrigir mais ninguém, a gente não pode ter padrões. Espera, os padrões que eu estou falando são esses aqui na Bíblia. Porque tem vezes que você tem que resistir o seu irmão. Como Jesus fez com Pedro. Não, Senhor, o Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Mas Jesus disse, está querendo bagunçar o plano do Pai para a minha vida? É? Se afasta de mim, Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Sabe, às vezes eu tenho que fazer isso com o pastor. Eu tenho que dizer, daí não. Porque eu tenho que saber para onde que a gente está andando. E você precisa ter esses padrões. Então o amor incondicional não é um amor sem padrões, mas é um amor nos padrões de Deus. Não é fazer tudo para agradar todo mundo. Não. É você agradar a Deus e amar o seu próximo. Mas às vezes o amor tem que ser igual ao de Deus, que corrige. A Bíblia diz assim, o pai que ama o filho ama a vara. Se você está sem correção, é bastardo, não é filho. Ó a expressão do amor do pai. E isso passa pela nossa alma. Isso tem que transformar a nossa alma. Nós temos que ter padrões firmes. Padrões como os de Jesus.
O que dá para passar, deixa passar. Deixa passar. Mas o que não dá para passar, não pode passar. Veja bem, certo dia estavam lá os discípulos, cada discípulo estava seguindo Jesus. Jesus tinha um plano. Jesus chamou os discípulos para andarem no plano dele. Mas sabe qual que era o problema de Jesus? É que os discípulos vieram para andar com Jesus de acordo com os seus planos. E aí um belo dia, eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles. Acredita isso? Pode acreditar, está na Bíblia. Estavam discutindo entre eles quem era o maior. Negócio ridículo. Os discípulos de Jesus. Esses que escreveram as cartas aqui que você lê. Escreveram os evangelhos, discutindo quem era o maior. Aí Jesus disse, bom, eu vou explicar para vocês quem é o maior. O maior é aquele que mais serve. O maior é o último, aquele que serve todos. Esse é o maior. Quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor aqui. E aí eles estavam lá brigando. E aí cada um tinha seu próprio desejo. Por exemplo, Pedro e os discípulos todos, sabe qual era o desejo deles? Era que Jesus expulsasse o Império Romano de Israel, e aí Jesus se sentasse no trono, e a briga deles, quem era o maior, era para ver quem sentava à direita e à esquerda de Jesus. E a direita era ainda maior de todos. A direita era maior que a esquerda. A direita era o lugar onde ficava o cetro do rei. Já pensou se sentado do lado do cetro, na mão do cetro do rei? Estavam brigando por causa disso. Por que você acha que Pedro disse para Jesus, não, você não vai morrer? Em outras palavras, Pedro estava dizendo, olha, você está bagunçando meu plano, Jesus. Eu quero sentar da tua direita, agora você vai e está querendo morrer, você está muito depressivo. Peraí, você vai acabar com o nosso plano. Se você morrer, como é que a gente vai sentar à direita? Entenderam? Então é isso, irmãos. Às vezes, o que nós não entendemos é assim, que Deus tem uma visão. Vocês sabiam que Deus tem uma visão para essa igreja? Deus tem uma visão para essa igreja. Vocês sabiam que essa igreja um dia começou do zero? Absoluto. Foi assim. Vocês sabiam que eu tinha prometido para Nice, que está lá atrás, que a última igreja que eu tinha plantado era aquela que nós plantamos lá no Brasil, em Foz do Iguaçu? E que eu não ia mais plantar igreja? Mas aí, enquanto nós estávamos aqui e tal, eu tive que descumprir o meu tratado com a Nice. Mas agora eu prometi que essa é a última. Se Deus quiser. Que Deus queira. Então, aí nós começamos. E sabe como é que nós começamos? Na minha casa. Na minha casa, com uma reuniãozinha de oração. E sabe quem participou das primeiríssimas reuniões de oração na minha casa? Levanta a mão, Ligiane. Ligiane. Estava nas primeiríssimas. Nas primeiríssimas reuniões. Na minha sala. Lá no Cherokee. Foi lá que começou essa igreja. Começamos com 1, 2. E aí foi indo. E aí foi indo e Deus foi fazendo as coisas. E daí Felipe teve aquele acidente, a igreja cresceu. E aí Thaís teve um acidente, a igreja cresceu. Betão foi preso, a igreja cresceu mais. Porque você pensa que as coisas de Deus só vão para frente quando tudo vai bem? Negativo. Deus não está nem aí com as circunstâncias. Deus não está nem aí com as circunstâncias. Vocês entenderam? Então o que acontece? Nós temos uma visão. Agora, eu não vou fazer isso. Seria uma loucura fazer isso. Mas eu podia me arriscar e perguntar, você sabe qual que é a nossa visão? Você sabia que a nossa visão está escrita? Você sabia que se você for na página da igreja está escrito lá, visão, missão. Nós temos uma visão. Agora, você sabia que quando você não sabe qual é a visão, você vem e faz igualzinho os discípulos, quer pôr outra visão? E aí eu resisto. Porque eu sei qual é a visão. Tem que fazer como Jesus fez. Não vou deixar você bagunçar o negócio. Você entendeu? É assim que funciona. Então, o que é que nós estamos falando? Da nossa alma, dos relacionamentos.
do entendimento que precisamos ter, aquilo que tem que vir do Espírito. Vai para a letra B. É não fazer, primeiro, é ter unidade da alma, é ter o mesmo padrão de pensamento, amor fluindo pela alma, ser unido na alma, o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Uau! Diz para você ter esse mesmo sentimento, se esvazie. Ok? Então, letra B. É não fazer nada por partidarismo, nem por vanglória. Por que você faz o que você faz? Qual é a razão que está por trás daquilo que você faz, do que você faz? Não existe pessoa que faça algo sem uma razão. Porque você é pessoa. Por definição, ninguém faz nada sem ter um plano. Pode ser um plano pequeno, um plano para logo ali, mas você fez com um propósito. Propósito é parte, ok? Veja lá, ó. Letra B, não fazer nada por partidarismo ou por vanglória. Não fazer porque você quer fazer uma coisa assim, separada. Não fazer porque você quer a glória para você. Porque quem tem que receber a glória? Nosso Deus. Quando a gente faz e recebe a glória, Jesus falou para os fariseus o que acontece. Os fariseus punham assim umas roupas de manga bem larga, assim, cheio de coisinha na roupa, iam para o canto da praça, levantavam a voz e começavam a orar para os outros ouvirem. Aí Jesus disse, eles já receberam a recompensa, os outros ouviram. Mas Deus não ouviu nada. Entenderam? Jesus interpretou isso claramente, não por vanglória. É fazer as coisas por humildade. Gente, quer arrumar a maior encrenca com você mesmo? Tenta fazer a sua alma ficar humilde. Eu que te diga. Ô almazinha danada. Tenta pôr humildade na sua alma. A humildade é um fruto do Espírito que tem que entrar na sua alma. Agora, pergunta se a alma quer isso. Não. A alma quer satisfazer ela. A alma quer ser reconhecida. A alma quer ser o centro. Das coisas mais simples até as coisas mais complicadas. Você quer ver um trauma meu? Eu não sei por que eu sou assim. Eu sei por que eu sou assim. Por causa do pecado. Eu sou meio desatencioso. É ruim? Aí eu sou assim, meio desatencioso. Então, às vezes, eu estou passando por ali e tal, e eu estou com os meus pensamentos, eu sou bem concentrado nas coisas. Eu não viro para lá e para cá. Eu não mudo toda hora. Não. Eu sou concentrado nas coisas. Às vezes eu estou lá nos pensamentos, como que a coisa vai ser, e passo, e está ali o irmãozinho, a irmãzinha. Eu não vejo. Simplesmente não vejo. Adivinha o tamanho da encrenca. Pastor passou por mim e não me cumprimentou. Não disse oi. Não falou nada. Não me viu. E aí pronto, bateu na ferida da alma. Eu não tenho valor nessa igreja. Para que eu estou aqui? Ninguém gosta de mim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Começando pelo pastor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O problema da humildade. A pessoa ficou olhando, eu passei, podia dizer, hey, pastor João! Eu ia parar, ia sair do meu pensamento e dizer, oi, e ia voltar, sem julgamento. Mas as pessoas, elas querem ser o centro, eles querem que o outro diga para ela. Qual é a diferença? Se eu não estou vendo, por que não fala comigo? Se alguém não está me vendo, por que eu não falo com alguém? Mas é isso que eu estou dizendo. Trate de pôr humildade na tua alma para você ver o tamanho do problema. Então, a alma é fazer coisas por humildade. É considerar os outros superiores a nós mesmos. Veja o que diz aí o texto. Meu Jesus, considerar os outros. Veja versículo 3, a segunda parte.
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse negócio é complicado. Esse é complicado. Porque, sabe, a pessoa pensa que se eu considerar a Rúbia, peguei você hoje para Cristo, né, Rúbia? As pessoas pensam que se eu for considerar a Rúbia maior que eu mesmo, eu estou me desvalorizando. Negativo. Jesus nunca se desvalorizou. Mas ele considerou você maior que ele, a ponto de morrer por você. Dá para entender isso? Ele considerou você tão maior que ele, a ponto de dar vida por você. Pastor, mas será que foi assim mesmo? Ué, me engana que eu gosto. Será que você daria vida para alguém que você considera zero? Não tem valor nenhum? Ô, gente, vá lá no mercado. E daí você passa lá para comprar as coisas, né? Daí tem uma melancia, que eu não posso comer. Tem uma melancia bonita. E nessa melancia está escrito, melancia $100 por pound. Duvide eu dó que você compre. Por causa do valor. Agora responda para mim aqui com sinceridade. Por que você acha que Jesus te comprou? Porque você não vale nada? Excuse me. Excuse me. Jesus tem muito mais mente sã do que a gente. Se a gente não compraria uma melancia por excesso de preço, imagine Jesus ia comprar você. Gente, se ele pagou o preço da vida dele, é por causa do teu valor. É o valor que você tem para o Pai. Porque um dia o Pai disse, eu quero mais filhos. Eu quero mais filhos à tua semelhança. Eu estou vendo... quando foi que você nasceu, Rubia? Aí, agora sim. 22 de novembro. Eu estou vendo 22 de novembro de 1900 e... Eu estou vendo a Rúbia nascendo. Eu quero ela para filha. Eu vou fazer a Rúbia. E sabe quando Deus pensou isso? Antes que houvesse o mundo. Você está pensando que você é um fruto do acaso? Não é. Ele pensou em você antes. Agora, qual é o nosso problema? A alma. É a nossa alma que não deixa entender isso. A alma pensa que se eu humilhar... Não, pastor, peraí. Se eu me humilhar, vão pisar em mim. E o que você acha que a gente fez com Jesus? O próprio Jesus disse, se fizeram isso, se chamaram Beelzebul, mestre, imagina o que vão fazer com os servos. Vão pisar. Mas quem pisar em você, tem que se haver com o seu dono primeiro, e depois, a glória é sua. A glória é sua. Você vai ser glorificado, vai ser exaltado. Lembra do Jó? Tinha grandes amigos. Estava numa situação tão terrível que os amigos chegaram lá e ficaram um dia só olhando nele. Porque bateu uma lepra nele que não tinham de pôr o dedo. Tanta ferida. Cheirava mal. E aí de repente eles começam a falar com Jó e dizem, não vem que não tem não, Jó. Você pensa que você é muito bonzinho, mas você está em pecado. Duvide eu dó que alguém que não tenha pecado vai estar nessa situação. Isso é pecado. No fim da história, Deus diz, é o seguinte, vocês não falaram o que era correto do meu servo Jó. A menos que ele ore por vocês, vocês estão liquidados. Agora imagine esses camaradas chegando para o Jó. Será que o senhor pode orar por a gente? Aqueles que eles pisaram, fizeram pouca coisa. Exaltado. Se você se defender, Deus não vai precisar fazer nada por você. Nem vai fazer. Você se defendeu. Então, se entendeu? Então, fazer as coisas por humildade, considerar os outros superiores, não ter em vista o que é propriamente seu. Não ter em vista. A gente que só pensa do seu lado. Não está nem aí com o lado do outro. Eu não estou dizendo não ser justo, não é isso. Justiça é parte do que Deus é, parte do ser de Deus. Então, a nossa vida tem que demonstrar justiça. Eu não estou falando coisas injustas. Não, eu estou falando não ter, eu vou fazer, mas quanto? Não, isso é muito pouco. Eu tenho em vista
somente o que é meu, só penso em mim, não penso em mais nada. Aí eu sou o centro, a minha alma está mandando, entendeu? É considerar os outros superiores, é não ter o que vista o que é seu, é ter em vista o que é dos outros. Olha, como é que eu posso abençoar? No que eu poderia colaborar? Sabe o que é isso? Tem duas palavras como fruto do Espírito, que parecem a mesma coisa, mas não são. Bondade e benignidade. Bondade é o fato de você ser bom em si mesmo. Benignidade vai além. Benignidade é você produzir o bem. Eu olho ali para a Rúbia e eu penso assim, como é que eu posso ajudar a Rúbia a se estabelecer? Está chegando agora. Eu sei o que é chegar nesse país, eu cheguei. Como se chama benignidade? É produzir, é criar o bem. Então, tem em vista o que é dos outros, é isso que quer dizer. Agora, a nossa alma quer isso em si mesmo? A nossa alma não quer. Nossa alma quer levar vantagem. É isso que ela quer. Agora veja, unidade de alma é ter o sentir de Cristo. Ele era Deus. Ele é Deus. Mas, ele se esvaziou. Esvaziar-se significa deixar de ser quem é? Não. Significa abrir mão das coisas que você tem direito, das coisas que você pode fazer. Já pensou ele sendo Deus? Se esvaziando, deixando lá a sua divindade para viver igualzinho você e eu, para ter fome, andar e cansar, sentir dor, sentir rejeição. Já pensou? Então, é ter o mesmo sentimento. Ele sentiu isso. Ele sentiu. E ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Assumiu a forma de servo. Ele disse, diz a Bíblia, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E dar a vida em resgate de muitos. Servir até o fim. Não um pouquinho. Assumiu a servo. Quem gosta de assumir a forma de servo? Tem uns que dizem assim, não, pastor, mas esse negócio de servo está atrasado. Porque Jesus disse, já não vos chamo servos, tenho-vos chamado amigos. Só que esqueceu de um detalhe. Que para chegar nessa posição de amigo, você passou pela de servo. Esqueceu de um pequeno detalhe. A gente quer pular aquela parte que não é muito boa para a gente, né? Cair logo na outra, na final. Ok? Nós somos amigos. Se você fizer o que vos mando, então sereis meus discípulos, diz a palavra. Então, reconhecido em figura humana, não era só uma brincadeirinha. Gente, às vezes a pessoa pensa, não, mas Jesus, para ele era fácil, ele era Deus. Ele se esvaziou, gente. Assumiu a forma de servo. Foi reconhecido em figura humana. Chorou. Por causa do seu amigo Lázaro, por exemplo, que estava podre num túmulo. A si mesmo se humilhou. Gente, sabe qual que é a coisa mais difícil para ser pastor? É que humildade não é uma coisa que o pastor pode pôr em alguém, nem nele mesmo. Humildade, a gente tem que se humilhar. Agora, quando você pega alguém como Pedro, com uma arrogância tremenda, Jesus disse, foi o Pai que te revelou quem eu sou. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse, te dou as chaves. Aí o Pedro tinha as chaves, subiu na cabeça. E aí ele achou então que agora ele podia controlar o destino de Jesus. Por isso que ele disse, não vai te acontecer, você não vai para a cruz. Entendeu? Então, Jesus a si mesmo se humilhou. Gente, nós temos que nos humilhar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, aquele que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. Pronto. É isso. Não tem muito segredo o negócio. Se você se exaltar, Deus vai te humilhar.
Mas se você a si mesmo se humilhar, Deus vai dizer, esse está na posição correta. Eu vou exaltar. Mas às vezes a gente quer exaltação sem humilhação. Não existe. Humilhação vem primeiro. Ok? Obedeceu até a morte. Agora, aí complica muito. Quão obediente é a nossa alma? Quão obediente é a sua alma? Honestamente, irmãos, falando, quão obediente? Dá uma pensadinha em você. Quão obediente é minha alma? Quanto eu obedeço? Eu vou dizer como é que eu sou na obediência. Como é que você pode discernir a tua? Quanto você é obediente e quanto não. Ok, Rúbia. Então eu gostaria que você fizesse o seguinte. A Rúbia, né? Rúbia, eu gostaria que você, hoje, ficasse aqui e limpasse tudo aqui, porque depois, mais à tarde, nós vamos ter aqui a congregação hispana, e vai ter uma coisa muito, muito boa. E eles limparam isso aqui ontem à noite. Hoje de manhã, você vai ficar aqui, Rúbia, e limpar. Agora, não é a Rúbia que está respondendo, sou eu que vou responder. Eu sou a Rúbia. Pastor, e os outros? Cadê os outros? Espera aí. Quem falou dos outros? Foi citado eu. Mas por que eu sempre digo, não, mas eu e o outro? Por quê? É por causa disso. Por causa da obediência. Eu não sou submisso, eu não obedeço, eu tenho que sempre pôr e o outro. Não, pastor, isso não é justo. Olha quanta gente que entrou com o sapatão aí, passou lá na grama, deixou aí. Olha quanto pai aí que trouxe as crianças, derramaram o negócio aí, agora o senhor quer que eu limpe? Eu? É o que estão dizendo, obediência. Sabe, já pensou se Jesus fosse assim? Eu vou dizer o que Jesus teria feito se ele fosse assim. Quando o pai disse, filho, eu quero muitos filhos à tua semelhança, nós vamos ser uma grande família, mas vai ter um negócio. Você vai ter que ir lá e morrer pelo pecado de todo mundo. Eu? Mas eu não fiz pecado nenhum. Por que eu vou morrer pelo pecado dos outros? Ainda mais de todo mundo. Não dá para mim morrer por os bons? Já pensou Jesus com esse padrão de pensamento? A alma de Jesus funcionando assim? Eu não estaria aqui, gente. Você não estaria aí. Entendeu? Então o problema é a obediência. Obediência até a cruz. Até a cruz. Vamos lá? Nosso último PowerPoint. 3. Veja só. Então primeiro nós dissemos que para a nossa alma, a unidade tem que ser produzida pelo Espírito na nossa alma. Segundo, a unidade de alma é ter o sentir de Cristo. Não é o sentir do outro, não é o meu sentir, não é nada disso. E agora a terceira coisa, quais são os resultados? Claro. Toda ação tem uma ação que resulta. Ok? Veja as consequências. Deus exalta sobremaneira. Versículo 9, a primeira parte. Jesus se humilhou até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou? Pelo que? Ou seja, por causa disso. Gente, nós queremos o resultado, mas nós não queremos fazer a ação que vai produzir o resultado. Nós não queremos. Então, Jesus fez a ação e aí produziu o resultado. Deus o exaltou sobremaneira. Agora, você sabia que esse versículo está aí, mas esse versículo é para você? Sabia que Deus quer exaltar você sobremaneira? Mas tem tudo aquilo lá atrás. Se você quiser ser exaltado, você tem que se humilhar. Você tem que conformar a sua alma. Porque se Deus não exaltar você, como é que Ele vai ser glorificado na tua vida? Vai ser glorificado na vida de alguém que não é exaltado? Veja, Deus estava trabalhando com José, lá do Egito.
Então o José deu sonho, Deus diz, eu tenho um destino para você, você vai ser rei. E aí o menino novo, né, jovem, tinha lá uns 15 anos nessa época, ele disse, yeah! Disse para os irmãos, meus irmãos, eu vou reinar sobre vocês. Eu tive um sonho que tinha molhos que a gente estava colhendo de trigo, e os feixes de trigo de vocês, eles se dobravam perante o meu feixe. E os irmãos disseram, o quê? Já tem essa roupa bonita, colorida, diferente dos outros, agora ainda está pensando, o que esse menino está pensando? E aí ele tem outro sonho, que 12 estrelas, o sol e a lua, e aí daí então foram a loucura. Agora você está achando até que o pai e a mãe vai se dobrar perante você? E o sonho era de Deus. Mas aí, para ele ser exaltado, ele tinha que se humilhar. Aí o pai manda ele levar um queijo lá e ver como é que estão os irmãos, jogam ele num poço, rasgam a roupa dele, dizem que um bicho comeu, um leão lá da montanha, né, alguma coisa comeu, vendem ele como escravo. Se humilhou, se tornando servo. A palavra escravo é servo. Se tornou um servo. Sabe o que Deus estava fazendo com José do Egito antes de pôr ele no trono? Tornando ele apto para o trono. Todo servo que passa pelo processo de se tornar servo e o seu coração fica perante Deus como servo, Deus exalta. Mas se Deus pôr no trono alguém que ainda não se tornou servo, é isso que nós estamos falando. Sem humilhação, não tem exaltação. E toda vez que alguém é exaltado sem ser humilde, vai fazer toda essa safadeza que a gente vê no dia a dia. Então, Deus exalta sobremaneira. Deus dá um nome. Um nome. Sabia que Deus quer tornar o seu nome conhecido? Mas sabe, para você ter o seu nome conhecido, isso é um resultado, é uma consequência do que nós já vimos lá para trás. Mas Deus quer dar o teu nome, um nome conhecido. Deus quer trazer pessoas. Deus quer, entendeu? Que o seu nome seja conhecido. No céu e na terra, Ele quer. E para que Ele quer fazer isso com você? Veja lá, ó, letra C, para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando Deus exaltar você, os joelhos vão se dobrar ao nome de Jesus por causa de você. Quando Deus te der um nome sem igual, um nome tremendo, joelhos vão se dobrar perante Jesus por causa de você. Amém? Toda língua vai confessar o senhorio de Jesus por causa de você. Deus quer te usar, se você se humilhar, se você se entregar, se você depender, se você obedecer. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Sabe o que Deus está buscando? A glória dele. Tem um versículo na Bíblia que me deixa muito preocupado. E ele não sai da minha mente. Eu gostaria que você também mantivesse ele na tua mente. O versículo diz assim: Deus não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Ninguém toca na glória de Deus e fica por isso mesmo. Ele não divide a sua glória. Portanto, é melhor a gente se humilhar do que tentar dividir a glória de Deus. Fazer coisas por coisas e mais coisas para aparecer, roubar a glória de Deus. Amém? Então é assim que Deus quer fazer. Veja, Deus quer a própria glória. Por essa razão, amados, obedeçam. Versículo 12. Por essa razão, meus amados, por causa disso, porque Deus quer exaltar você, Deus quer abençoar você, Deus quer a glória dele. Por essa razão, obedeçam. Sabe? Lá vem o rei. Ele foi para uma batalha e ele venceu a batalha, mas um rei que vence uma batalha e não tem despojo, não tem glória. Então ele vem trazendo um monte de vaca e o rei junto, porque é o cativo, né? Ele tem que entrar com alguns cativos, alguns prisioneiros. O nome desse rei
que estava fazendo isso era Saul, você sabe. Então ele vem vindo, e aí ele chega com tudo aquilo. E aí chega o profeta Samuel. E o Saul estava no tempo de Deus trabalhar com ele para pôr ele definitivamente no trono, para ele poder usufruir das bênçãos do trono. Mas o Saul foi alguém que ficou no trono e não conseguiu tudo aquilo que o trono podia dar, todas as alegrias, não conseguiu desfrutar o trono. Assim é com a vida, às vezes a gente passa na vida e não consegue desfrutar da vida. Ok? Então, aí ele chega e vem Samuel. E daí Samuel diz assim, você fez aquilo que Deus mandou? Ele disse, fiz. E aí, Aí o Samuel disse, e esse negócio de boi que eu estou ouvindo, esse mugido aí? Aí o Saul diz, não, o povo quis trazer para oferecer ao Senhor dos melhores. Já pensou? Oferecer para Deus o que Deus tinha mandado matar? Que Deus tinha condenado? Então, aí tem a famosa frase, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o pecado da rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Irmão, todo rebelde é um feiticeiro, segundo a Bíblia. Pecado de rebelião é igual feitiçaria. Todo rebelde é um feiticeiro, segundo esse texto. Obedecer é melhor que sacrificar, mas é difícil. A obediência desenvolve a salvação da sua alma. Versículo 12 está escrito isso aí. Deixa eu ler o versículo 12 aqui para você. Escute isso, vou ler o versículo todo. Assim, pois, meus irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Que salvação que ele está falando? Da alma. Temos que salvar nossa alma. Ok? E a salvação da alma é conhecida como o processo de santificação. Então, a obediência desenvolve a salvação da nossa alma. A obediência libera o realizar de Deus em mim. Veja o versículo 13. Veja que coisa tremenda, o que diz aí no versículo 13. Que coisa mais tremenda. Olha, diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Agora peguei, pastor. Então, dá licença, pastor. Deus vai fazer tudo o que Ele quer na minha vida, de acordo com a vontade dEle. É Deus que efetua. É. Ele efetua se você abrir a porta para Ele. Ele efetua se você obedecer. Ele faz acontecer se você depender dEle. Ele responde a oração se você orar. Eu lembro quando eu fui para o seminário, tinha uns boboca lá no seminário que levantaram uma grande contenda no curso lá. E dizia assim, professor, para que nós temos que orar então, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, já sabe tudo. Antes, está escrito aqui no Salmo, antes que a palavra saia da minha boca, já conhece. Então, para que eu vou orar? Parece sabedoria, mas é burrice. Você vai orar, sabe por quê? Porque é algo que você tem que fazer. Você é um ser pessoal, não é um robô. Você tem uma coisa para ser feita. Você tem uma responsabilidade. É gente. É pessoa. Se não fizer, Deus não vai fazer. Então, Deus responde ao que você faz. Veja lá, a obediência libera o realizar de Deus em nós. É Deus que vai operar. Eu então obedeço e Deus opera. E Deus faz. E isso eu conheço muito bem. Isso eu conheço muito bem. E você também já conhece. Mas nós precisamos aumentar isso na nossa vida. Aumentar isso. Amém? Fazei, vamos todos juntos? Fique de pé. Vamos ler isso todos juntos. Vamos lá, vamos concluir. Por causa de tudo isso, irmãos, qual é a postura que nós temos que tomar? Vamos ler a postura da palavra de Deus? Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros,
filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O Paulo diz: irmãos, faz favor, hein? Deixa eu receber o meu galardão. Faz o que você tem que fazer. Eu estou trabalhando aqui com vocês. Faz o que você tem que fazer. Eu quero receber o meu galardão. Amém? Então, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis no meio dessa geração. A gente brilhar como um farol.